noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo 8. Vamos ler todo o capítulo, estamos estudando o livro de Neemias, capítulo a capítulo. Vamos ler aí no capítulo 8. Os irmãos podem permanecer assentados como estão, o texto é extenso. Todos encontraram? Neemias, capítulo 8. Diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu um livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei, ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Wilquias e Maaseias, e à sua esquerda, Pedaías, Isael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, o que estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Zerebias, Jamim, Acube, Sebetaía, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei. O povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que liam. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm de nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai
a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas aldeias em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambrujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o 7º, e celebraram as festas por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o presbítero. Hein? Irmãos, vocês devem ter percebido nesse texto que apareceu várias vezes as palavras explicaram, entenderam. Você observou isso? Se você ler o texto mais uma vez, com calma, você vai ver que essas expressões, elas se repetem. Explicaram e entenderam. É possível, eu creio, que o versículo mais conhecido desse capítulo aqui, um dos mais conhecidos do livro de Neemias, junto com aquele do capítulo 6, 4, diz: e o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aqui nós temos também um versículo bastante conhecido do livro de Neemias, que às vezes as pessoas citam e nem sabem o contexto, nem sabem que está no livro de Neemias. Qual é o versículo? É o versículo que diz assim: porque a alegria do Senhor a nossa força é. É o finalzinho do versículo de número 10. Neemias 8, 10. Podemos até repetir, porque eu sei que você sabe de cor. Vamos juntos então? 1, 2, 3. Alegria do Senhor a nossa força é. Alegria do Senhor a vossa força é. Eu vou pegar como versículo chave desse capítulo, não o versículo 10, mas o versículo 12, o finalzinho do versículo 12, que diz assim: porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Eu disse logo de início que as palavras explicar e entender, explicar e entenderam, esses verbos aparecem reincidentemente no capítulo, muitas vezes. E o versículo que eu entendo ser versículo chave para a gente entender o texto é esse versículo 12. Fizeram assim,
a gente não pratica, a gente não faz. E triste também quando não tem quem explica. Lembra lá no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, há um encontro ali de Filipe com o eunuco, o tio, alto oficial da rainha de Candace, rainha dos gentios. Ele estava vindo no templo, ele estava lendo o profeta Isaías, capítulo 53 de Isaías, e Filipe estava pregando em Samaria. Houve uma ordem de Deus para que ele deixasse Samaria, onde as multidões estavam entendendo unânimes a pregação, e fosse para Gaza, deserto. Ele correu até. Quando viu o carruagem comitiva ali, o anjo falou: aproxima-se dele. Ele correu até o carro do tio e ouviu ele lendo o livro. E perguntou: você entende o que leis? Entendes o que leis? Qual foi a resposta do tio? Quem lembra? O que ele falou? Como eu posso entender se não tem quem me explica? Ele subiu ao carro e explicou, e o tio entendeu. E em dado momento da viagem ele viu água. A gente não sabe, não tem aqui a narrativa de todo o conteúdo, né? Atos do Lucas não narra tudo que eles conversaram, mas certamente falaram sobre a salvação, baseada ali em Isaías 53, falou-se do batismo. E quando ele viu água, ele disse: eis aqui água. O que me impede de ser batizado? E a resposta foi: é lícito se crente de todo o coração. Calvino dizia que sermão é a explicação do texto. O que é um sermão? A explicação do texto. E é isso que tentamos, procuramos, nós dizemos glória a Deus, fazer aqui aos domingos, às quartas-feiras, seja mensagem, seja um estudo bíblico, estamos ali explicando o texto. Lemos, explicamos e aplicamos. A nossa revista da Escola Dominical, todas as lições, não há exceção. Ela, depois que tem ali tem texto básico, você vai ler, não é isso? Aí depois tem as leituras semanais. Primeiro ponto, introdução, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, terceiro quarto. Mas todas elas vão acabar assim: conclusão. E depois da conclusão, o que vem? A aplicação. O que é a aplicação? O que eu devo fazer? É a famosa pergunta: e daí? Eu ouvi tudo isso. E daí? O que eu faço agora? É a aplicação. Aqui em Neemias, no capítulo 9, a gente vê isso. Vamos aqui ver alguns versículos. Vamos tentar ir progredindo aqui. Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Irmãos, a cidade estava sob escombros durante mais de um século. Houve algumas tentativas frustradas. A que antecedeu a Neemias foi frustrada por fofoca, por intriga, que chegou até ao rei da Síria e da Pérsia, perdão, e ele embargou a obra. Embargou a obra. Anaí vai, depois visita Neemias, conta o que está acontecendo. Neemias se dispõe, jejua a hora, em cerca de 3 meses, e vai. E num período de 52 dias, os muros são refeitos. E a gente viu aqui o processo, né? Primeiro o muro
as guardas sendo estabelecidas, sentinelas, os torres, a prescrição, olha, tem que fechar a porta, abrir a porta quando o sol estiver quente e fechar antes dos guardas se retirarem. Então, houve toda essa segurança, essa estrutura física da cidade. Mas não era só a estrutura física que precisava ser restaurada. Existia também uma vida, uma estrutura espiritual que precisava ser restaurada. E essa reestruturação, digamos, essa reconstrução dos muros, reconstrução dos templos, metaforicamente, no sentido simbólico, precisa acontecer na reestruturação da fé, da palavra. Como isso acontece? Com o retorno à palavra de Deus. Houve uma destruição, houve. Lembra de Oséias? Oséias, esse presbítero não, Oséias, não sei se você lembra, né? Mas lembra de Oséias? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento traz a destruição. Daniel, no capítulo 11, ele vai falar: o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Em outro lugar nós lemos: conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. E o que o povo está fazendo aqui nesse mês sétimo, mês de Tisseri? É o sétimo mês do calendário religioso. Não obstante, é o primeiro mês do calendário civil. Então, nesse mês, no primeiro dia, o povo se ajunta, chama Esdras para que ele leia o livro da lei de Moisés. Um detalhe aqui é que não foi Neemias que convocou o povo, foi o governador. E também não foi o escriba, o sacerdote, não foi Esdras, escriba e sacerdote, que convocou o povo. O povo se reuniu ali por quê? Quem convocou? Quem convocou? Eu não sei se houve um movimento, mas o texto não diz assim. Quando nós olhamos para o texto, parece que o povo sentiu essa vontade, essa necessidade, esse desejo, esse anseio de se juntar e ouvir a palavra de Deus. Todo progresso ou todo avivamento na igreja começa assim, com a gente querendo buscar a palavra de Deus. A reforma posterior, lá no tempo do rei Josias, anterior, no tempo do rei Josias, aconteceu assim, não foi? A primeira coisa que ele fez, que aconteceu ali, foi que eles encontraram um livro, né, a palavra de Deus perdida dentro do templo. Eles leram e choraram. Tem que consertar a nossa vida de acordo com o que está escrito na lei. Bem, todo o povo se reuniu. Então, o caráter voluntário, uma busca. Irmãos, nós queremos ter a nossa vida reconstruída, se nós queremos ver a nossa igreja crescer, se nós queremos ver sucesso espiritual, todas as áreas, a gente precisa ter sede da palavra de Deus. A gente precisa ser essa voluntariedade de buscar a palavra de Deus. Olha uma frase que eu estava estudando para esse ensaio. Esqueci o nome agora do autor da frase, mas é assim: pergunta errada. O que eu tenho que fazer para a minha igreja crescer? O que temos que fazer para a igreja crescer? Pergunta certa: o que está impedindo a igreja de crescer? Pergunta errada: o que temos que fazer para a igreja crescer? Pergunta certa: o que está impedindo a igreja de crescer?
está fazendo. Então, uma dessas coisas é, que a gente precisa fazer, voltar à palavra de Deus. Esse primeiro versículo é rico também, e eu gosto muito dessa expressão aqui, levantou-se o povo como um só homem. No livro dos Reis, a gente vê essa expressão se repetindo, né? Quando voltar a ser deprimido ali, juízes, e Deus levanta um juiz, o povo vai para a guerra, levantou-se o povo como um só homem. Isso dá ideia de quê para você? Levantou-se o povo como um só homem. De divisão ou união? De união. Como um só homem. Então, uma busca voluntária, uma busca unida pela palavra de Deus. Esdras foi procurado. Por que Esdras, irmãos? Esdras era um zeloso pela lei. Esdras era um escriba. Era um homem da lei. Lei de Deus. E era um sacerdote. Um texto que eu gosto muito, e dentro desses de buscar a palavra de Deus, está lá em Esdras, que é o livro antes de Neemias, no capítulo 7, versículo 10, que diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quem era Esdras? Sacerdote e escriba. Quem era Esdras? O homem que tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e ensinar. Buscar, conhecer, cumprir, praticar e ensinar. Quantas e quantas vezes o conhecimento está dissociado, está muito longe da prática. Isso é terrível para mim. A gente tem que pregar e fazer. Mateus 7 diz isso lá, no versículo 14, Jesus fala dos dois fundamentos. Aqui comparei com o que ouve as palavras e as pratica. É comparado a um homem que foi e construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, sopraram os ventos, voltaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, ela não caiu. Por quê? Foi edificada sobre a rocha. É o que ouve e pratica. E aquele que ouve e não pratica, disse Jesus, com quem eu vou comparar? O homem que foi e edificou a sua casa sobre a lei. E aí vem os mesmos fenômenos da natureza, as mesmas intempéries, as mesmas adversidades. Caiu a chuva, soprou os ventos, transbordaram os rios, ela com ímpeto, com força contra a casa, e ela caiu e foi grande a sua ruína. Por quê? Porque ele foi edificado sobre a lei. A saber, ouviu e não praticou. Essa dispôs o coração para conhecer, para cumprir, praticar e para ensinar. E agora, chamou Esdras aqui para fazer isso. É possível que a gente se frustre às vezes. Esdras foi para Jerusalém para edificar os muros bem antes de Neemias. E a obra lá com Zorobabel foi embargada. Não por culpa deles, mas por uma fofoca, por briga, artimanha dos inimigos. E parece que Esdras até então estava ali na vida particular, na encolha, né? Estava ali, estava animado. Mas uma hora Esdras foi procurado. Então não se frustre. Se não foi agora, pode ser depois. Continue a buscar, dispor seu coração para buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. Uma busca aqui que foi voluntária, povo unido. Esdras trouxe um livro da lei. Essa é outra verdade. Aqui não se
Esdras buscava, praticava e ensinava. A gente não deve ouvir ou ficar ouvindo quem não conhece, que vai ensinar heresia, né? E quem não pratica. O pregador tem que conhecer e praticar. Esdras fazia isso. Mas ele não estava no lugar de Esdras. Ele estava ali porque ele quis pedir para Esdras fazer? Para abrir o livro da lei e lê-lo. Ele estava ali por causa da palavra de Deus. Vamos, a gente vem para a igreja não é por causa do cantor famoso. É bom ouvir o cantor famoso, mesmo que seja bom. Quem não gosta de ouvir? A gente não vem na igreja para ouvir o pregador, ou vai na igreja para ouvir que o pregador seja brilhante, seja o mais divulgado da mídia, o mais famoso. É bom ouvir? Ouvi-los? Sim, existem vários pregadores assim. Mas a gente não vai para a igreja por causa deles. A gente vai por causa da palavra de Deus. Essa é mais uma aplicação para a gente hoje. O que eu tiro da minha vida aqui, nesse texto? Eu tenho que buscar, tenho que estar unido, e eu tenho que estar disposto a buscar a palavra de Deus, não os homens. Esdras trouxe o livro, leu, diante de todos os homens, diante de todas as mulheres. Não houve distinção, não houve discriminação, mas sempre isso aqui se repete, irmãos. Eu falei, deixei já claro logo no início, bem na introdução, diante de todos que podiam, ou que eram capazes de entender. Todos aqueles que eram capazes de entender, ouviram. Né? Eu falei que vai ser muito um texto, não falar com o verbo entender e explicar, ou explicar e entender. Lê o livro Diante da Praça. É minha descrição aqui, diante das fronteiras, desde a alva até o meio-dia. Eu não sei se houve um interregno ali, nesse período, umas pausas assim para beber uma água, um banheiro, uma cafezinha, acho que não tomar um cafezinho naquele tempo, né? Para relaxar. O fato é que romper da aula, na madrugada, quando o dia começou a clarear, que era possível ler, ele começou a ler. E foi até o meio-dia. O povo estava ali. Ele estava num púlpito de madeira, colocado um pouco mais acima, para ler para o povo. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e o povo se pôs em pé. Nós, aqui na igreja, nós fazemos isso. Né? Esse contexto é muito longo, a gente não faz, né? A maioria dos nossos irmãos são idosos, né? A gente não faz, mas se colocarmos de pé, em reverência, em respeito à palavra de Deus. Então, o que é isso? A gente diz isso com lado, vamos colocar no pé em reverência à palavra de Deus. Né? Se porte, assim, o povo se portou com reverência. Esse respeito, essa reverência, é uma coisa perdida, né? Difícil, pelo menos, na nossa sociedade. Ninguém respeita nada, ninguém respeita ninguém. A gente vive uma crise das instituições, que seja, mas sempre tem referência na casa de Deus e diante da palavra de Deus. Ele é meu pai? Sim, meu pai. A gente não ama pai, meu paizinho. Mas pai, a gente também tem respeito. Reverência. Ele é o pai e é também o Senhor, é o Rei, é o Deus Todo-Poderoso. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse amém, amém, levantando as mãos, inclinaram, adoraram ao Senhor. A leitura da palavra, a exposição da palavra, a pregação, produz o quê? A adoração, produz louvor. Havia uma relação de nomes que estavam à sua direita, à sua esquerda, que eram os principais do povo. Mostra ali a representação,
liderança está aí. Eles ensinavam, alguns levitas também ensinavam ao povo. Neemias era o governador, Esdras, os sacerdotes, os líderes, no versículo 9. E os levitas ensinavam todo o povo: este dia é consagrado ao vosso Deus, pelo que não planteeis, não chore, não faça lamento. Irmãos, eles não estavam desde o exílio com essa prática de ler a Bíblia, a palavra de Deus, a lei. E quando eles leram, eles foram confrontados com a verdade. O que acontece com a gente quando é confrontado com a verdade? Lembra de Isaías? Quando ele viu o Senhor assentado no alto sobre o trono: ai de mim, sou pecador, eu estou perecendo. O povo entra em quebrantamento. O confronto com a palavra de Deus os quebranta. E eles começaram a chorar, começaram a prantear. Todo encontro com a palavra de Deus deve nos quebrantar. Todo avivamento começa com a leitura da palavra de Deus e produz um arrependimento. Agora, arrependimento segundo Deus, segundo o mundo, produz mortes, tristeza. Mas segundo Deus, esse arrependimento produz vida, produz alegria. E aí, Neemias se ergue, junto com Esdras, e diz: olha, para com essa choradeira, hoje é um dia de festa, é um dia de alegria. Então, comam carnes gordas, bebam bebidas doces. Deve ter irmão dizendo assim: tudo que eu gosto não posso, né? Mas a festa ali, né? Comam carnes gordas, bebam bebidas doces. E quem não tem, quem tem, compartilhe com quem não tem, envie porções aí dos seus irmãos, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Agora, vou dizer para você que você pode repetir esse versículo, mas esse versículo dentro do seu contexto. Eles não estavam: a alegria do Senhor a nossa força é, no meio do pecado, no meio da displicência espiritual. A alegria do Senhor a nossa força é quando você lê a palavra, quando você é confrontado com a palavra, quando você chora diante de Deus, quando você entende a palavra que foi explicada, quando você, como resultado disso, não é só uma adoração vertical, você também, eles enviaram porções para aqueles que não tinham. Houve uma grande festa, uma troca de presentes, digamos assim, né? Quando você é abençoado, você abençoa os outros. A nossa espiritualidade não é só uma espiritualidade da oração, é uma espiritualidade também da ação. Não é só eu e Deus, Deus e eu, né, abençoa também o meu irmão, o meu próximo. Aí serve, nós podemos dizer também: a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria não é minha, a alegria não é sua. A gente tem essa alegria constante dentro de nós, mas a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor nunca. No dia seguinte, o problema é o dia seguinte. Quantas e quantas vezes a pessoa vem à igreja e ela ouve aquela mensagem de domingo à noite, aquela que penetra ali a sua mente, o seu coração, dá aquela emoção, arrepio. Nossa, que mensagem boa. Essa aí foi fundo. Aí tem, lembrando aí dos nossos irmãos, o pastor hoje desceu o chicote. Tem uma expressão dessa aí também, foi fundo. Bem, a pergunta é: e o dia seguinte? E a segunda-feira? Continuou crendo, continuou quebrantado, continuou louvando, e no trabalho, em casa. Há uma frase que eu gosto muito, não lembro agora de quem
durava 7 dias. E sabe desde quando eles não celebraram essa festa? Não foi desde o exílio, não. Foi bem antes do exílio. Desde Josué, filho de Num. Desde a entrada na terra prometida, desde que Josué morreu. Eles conquistaram a terra, veio o período todo de juízes, veio o reinado de Davi, de Salomão, veio toda a história de Israel. Sem se lembrar, e agora eles foram confrontados com a palavra, e diz, ó, Esdras mandou, eles foram subir aos montes, escolheram ramos de árvores, grandes, frondosas, fizeram suas tendas, alguns nos terraços, alguns no pátio, alguns na praça, e habitaram ali, fizeram festa ao Senhor. E foi uma grande festa, e o povo se alegrou com grande alegria, conforme havia sido pedido. Queria escutar observando. Vamos observar a palavra de Deus. Vamos cumprir a palavra de Deus. Vamos dar crédito a essa palavra. Nós estamos aqui na semana da Páscoa. A Páscoa cristã, você sabe, você é instruído assim, nossa Páscoa não tem a ver com a Páscoa conforme celebrada pelo mundo. Qual é a nossa Páscoa hoje? Aqui a gente não celebra a Páscoa só em abril. A gente celebra a Páscoa uma vez por mês. Quando que a gente celebra a Páscoa por mês? Quando a gente participa da ceia do Senhor. Vamos fazer isso com alegria no coração, né? De uma forma especial nesse mês. Vamos juntos. Né? Vamos como um só homem, né? Lá no presbitério, na sexta-feira, né? Fazemos uma celebração, vamos tomar a ceia juntos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. A alegria do Senhor, a nossa força.